Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, Michel Araújo acaba de se lesionar e o São Paulo não poderá mais contar com o Michel Araújo. Falam em um trauma no joelho esquerdo do Michel Araújo, machucou no treino e o São Paulo não o terá mais à disposição. Tidico, quanto tempo? Gente, tempo não tem por enquanto, não tem tempo, está sendo avaliado ainda, né? Nós ainda sofremos muito em relação as informações de tempo de quando um jogador é lesionado ou não no São Paulo Futebol Clube. Vide Pablo Maia, Alisson e vários outros casos. Mas, neste momento, Michel Araújo está lesionado. A comissão técnica do técnico Luiz Zubeldia não poderá contar mais com Michel Araújo por enquanto. E assim, pelo que eu estou entendendo, pode ser uma semana, um mês, 6 meses, não tem prazo. Pode ser uma lesão simples, algo, né, mais tranquilo, ou uma lesão séria, mas eu vou apurando e trazendo, atualizando vocês de tudo em relação a essas informações. Vamos torcer para o Michel Araújo se recuperar o quanto antes, né, para estar à disposição, para continuar sua carreira e estar à disposição do time do São Paulo. Gente, Ferreirinha está voltando. Nós estamos, né, final de setembro e o Ferreirinha está voltando. Falam que o São Paulo tá fazendo o melhor em relação ao tempo. E eu achei isso bom. Eu achei isso importante em relação ao Ferreirinha, porque da forma burra, né, como o São Paulo machucou o Ferreirinha, que colocou ele no Campeonato Brasileiro, mesmo priorizando a Copa do Brasil e a Libertadores, e agora estamos eliminados nos dois, São Paulo não poderia de novo cometer outro erro em relação ao Ferreirinha, né, e colocá-lo antes do prazo seguro, né? Antes da recuperação da lesão segura do jogador, do atleta. A data que nós temos por enquanto, a notícia que está saindo aí, é que o Ferreirinha estará disponível até o dia 5 de outubro, jogo contra o Cuiabá, né? E aí, o que estão nos passando, o que estão nos falando em relação ao Ferreirinha é que isso é um prazo, é um retorno de segurança. Ainda bem, né? Não podemos que acredito que a maioria de nós, né, a maioria dos São Paulinos, queria que o Ferreirinha tivesse ficado à disposição no jogo contra o Botafogo, porque foi um jogador que, quando se machucou, Ferreirinha, a verdade é que teve muito pouco tempo de fase ruim no São Paulo. Logo quando ele começou, ele não começou tão bem no São Paulo. O Eric começou um pouquinho melhor que o Ferreirinha. Depois, o Ferreirinha deslanchou. Ferreirinha basicamente jogando muito bem em todos os jogos, dando assistência, fazendo gols, sendo um jogador muito importante. Então, no momento em que ele se lesionou, ele estava muito bem. E isso nos fez, né, entrar em desespero quando tivemos notícias prévias no jogo mais importante da temporada, que foi contra o Botafogo, de que possivelmente o Ferreirinha estaria disponível. Aí ficamos todo animado, né, e tal. Só que tinha uma outra situação de que ele até poderia ser completamente. O que nós entendemos é que ele poderia estar disponível no jogo contra o Botafogo, mas de forma muito forçada, né? Em que pudesse se lesionar de novo numa situação em que ele não tinha se recuperado 100%. Então não dava para arriscar. Foi bom, não foi assim, muito ruim não poder contar com o Ferreirinha, mas bom de não ter arriscado de novo, da gente poder perdê-lo de novo, né? Machucar de novo ou não se recuperar 100%. Então nós estamos esperando o retorno do Ferreirinha começo de outubro, vamos colocar assim, né? Se não, contrapartida contra o Cuiabá, um pouquinho mais pra frente, vamos torcer para que volte 100%, para que não se machuque mais, porque é um jogador muito importante do elenco de São Paulo e nós estamos precisando, né? Estamos precisando de todas as peças titulares, de todas as peças importantes para o São Paulo se reerguer, para o São Paulo melhorar o momento ruim que vem do futebol de São Paulo. Galera, Rafinha, uma situação que mudou bastante, né? Mudou bastante no São Paulo. O Rafinha, ele se lesionou, né, no começo da temporada. Na verdade, ele estava machucado no começo da temporada. Fez uma belíssima Copa do Brasil, né, em que o São Paulo foi campeão, o que nos deu uma boa impressão do Rafinha e carinho, né? Acho que o Rafinha, ele tem o carinho da torcida do São Paulo por tudo que ele faz. Rafinha, eu acho que ele, em alguns momentos, até mesmo no jogo contra o Botafogo, que ele arrumou aquela briga com o Marçal. Briga não, bate-boca, que esfriou o jogo. Eu acho que o Rafinha ali, ele pecou pelo excesso, né? Ele não pensou, foi errado ele arrumar aquela discussão, mas o Rafinha a gente vê. A gente vê um sentimento bem genuíno do Rafinha para com o São Paulo, a torcida. Acho que as atitudes, as ações do Rafinha que a gente vê são para defender o São Paulo, são para ajudar o São Paulo. Só que assim,
fez uma belíssima Copa do Brasil, que o São Paulo foi campeão, foi um jogador importante dentro e fora de campo. Aí ele passou grande parte dessa temporada machucado e voltou agora. Só que assim, infelizmente não tá dando mais. Em questão a futebol, em relação a físico do Rafinha, não está dando mais. Não tá rolando. Rafinha é que a diretoria tinha deixado claro. Rafinha a gente quer renovar. Ele é muito experiente, ele conhece muito futebol, ele é do ramo, ele vai meio que decidir se vai ficar ou não. A diretoria do São Paulo se coloca à disposição pro Rafinha e pro Luiz Gustavo, que é mais ou menos o mesmo perfil, né? Dois caras grandes, experientes, de Europa, quase a mesma idade. Rafinha tem mais, mas é perto ali. E aí a diretoria se mantém fala assim, ó. O que a diretoria fala é que seria uma renovação muito facilitada da parte do São Paulo e até mesmo da parte do Rafinha, caso ele quisesse continuar, caso ele desse, caso desse para continuar. Só que agora tá acontecendo uma coisa que mudou, né? Acho que até mesmo o Rafinha não quer continuar da forma que está, porque está muito abaixo no futebol. E não é porque ele é ruim, não é porque ele é fraco. O Rafinha jogou muita bola, uma carreira belíssima de futebol. Só que o Rafinha, infelizmente, não tá dando mais. Então, uma coisa que a diretoria falou que basicamente já estava meio que certo para renovar, para ir parar aquela coisa toda, neste momento muda bastante pelo esse momento ruim que o São Paulo vem atravessando pós-eliminação da Libertadores e por essa temporada, né, que acabou ficando estranho. Então um jogador igual a Rafinha, que a torcida, a maior parte da torcida, a maioria tá falando, não dá mais, não dá mais, e realmente, né, em questão de futebol, o Rafinha tá deixando a desejar pela situação física e da idade, o que é normal, pode ser que o Rafinha não fique mais no São Paulo. Gente, eu tô aqui passando meio que bem a informação, mas assim, acho que a galera concorda que o Rafinha não tá funcionando. Eu não gosto do Igor Vinícius. Neste momento, eu quero que o Igor Vinícius jogue. Até mesmo o Ferrarese na lateral direita. Qualquer um. Rafinha, infelizmente, está muito mal e. Estão falando, Rafinha ele é mais um auxiliar técnico, né? E ele conhece muito os jogos, ele conhece muito os momentos, o sentimento dos jogadores. Só que talvez o Rafinha fosse legal mantê-lo fora de campo, né? Não como jogador, mas fora de campo em algum outro cargo do São Paulo, caso ele quisesse. Para renovar, para jogar esses jogos está difícil. Vocês imaginem se o Cuiabá perdemos pro Botafogo. Vocês imaginem um cuiabano pegando o Rafinha pela frente, o próprio Bruno Henrique, Michael. E o pior é que ele teve um embate excelente contra o Bruno Henrique no ano passado, né? Amigo dele. Mas hoje em dia eu acho que. Tô dando só exemplo, tá, gente? De jogadores e de fatos. De coisas que podem acontecer. Mas eu acho que neste momento tá difícil pro Rafinha e a situação muda tudo em volta disso, né? Muda bastante a situação em volta disso do Rafinha. Pelo momento atual do São Paulo, pelo momento atual do Rafinha e da temporada e pós-eliminação da Libertadores, então muito provavelmente. Gente, te digo, fala aí, o que você acha? Gente, pra chutar, eu acho que o Rafinha não continua, acho que o Rafinha para. E eu acho certo, ele precisa parar. Precisa parar, acho que tá ruim. Acho que nem mais até o ano do ano. Poderia acontecer uma renovação até o meio do ano que vem, mas acho que nem assim. Que o Rafinha merece toda a nossa moral e nosso agradecimento, acho que merece. Merece, sim. Um cara que vestiu a camisa do São Paulo. Mas está para se encerrar. Galera, prazo definido no São Paulo, coisa que nós já sabíamos, né? Mas agora é oficial. A diretoria do São Paulo vai analisar, né? Vai avaliar a situação do Luiz Uberdi até o final do ano, né? Até final de novembro, dezembro, até final de dezembro, final do ano. No desfecho final, a diretoria do São Paulo vai analisar se irá continuar com o Zubeldia e tal, vai fazer a avaliação no final do ano. Nós já esperamos meio que a demissão do Zubeldia, né? Agora não é o que eu queria, o que alguém queria. A gente já imagina que pelo andar da carruagem, o Luiz Zubeldia pode ser demitido a qualquer momento do São Paulo. Estamos às vésperas, né? De uma partida contra o Corinthians muito difícil e a avaliação já foi, né? Nós não vamos sim, muito provavelmente não seremos campeões do Brasileiro. O que nós queremos agora é nos classificar para a Libertadores de 2025. Já fomos eliminados da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, a avaliação meio que já aconteceu. Estão falando isso, né, por uma questão mais política, por uma questão mais humana da coisa, né? Mas acontece que o Zubeldia já começa uma avaliação muito mais criteriosa para a continuidade do treinador do São Paulo. Nós sabemos, né? A gente que está acostumado com o futebol, e principalmente com o São Paulo, a gente sabe. Vai vir partidas contra o Corinthians. Se ele começar a engasgar no brasileiro agora que nós precisamos de resultados imediatos para tirar
todo esse mal-estar que ficou na eliminação da Libertadores, mal-estar e tristeza e mau futebol, né? Então, a gente já sabe que as coisas agora vão acontecer muito rápidas, né? Eu acho que pra gente considerar o Zubeldia ficar, né, ter um futuro no São Paulo, ele ganhar basicamente quase que todos os jogos no Brasileiro, convencendo, fazendo boas táticas, boas estratégias, com o time jogando bola. Caso contrário, eu acho que nem a vitória, nem vitórias irão salvar o Zubeldia, sabe? Você pega um time de menor expressão, Corinthians é clássico, vai ser um jogo dificílimo, né? Mas você pega um outro time de menor expressão, que o São Paulo tem obrigação de ganhar, vai e ganha de 1-0, sem jogar bola. Tudo isso a gente sabe que vai pontuar demais negativamente pro Luiz Ubeldi e sua comissão técnica neste momento. Mas tá aí, a diretoria se pronunciou de forma oficial, vai acontecer uma avaliação, né, uma análise meio que geralzona, um balanço final do trabalho, né, uma avaliação, uma análise realmente no final desse ano para definir futuros, definir novas diretrizes, principalmente com o trabalho da comissão técnica. Galera, Muricy em um podcast falou, né, que gosta muito do Rames. Estranho, né? Cada hora vem uma história diferente em relação a isso. E agora, gente, eu te digo, para de falar do Ramos. Não tô falando do Ramos, tô falando do São Paulo, tá, gente? Porque nós não temos meias no São Paulo, né? Parece que jogadores dessas características não podem jogar no São Paulo e isso tá atrapalhando a gente demais, né? O Lucas foi muito bem na Copa do Brasil no ano passado. Eu atribuo bastante a trabalho técnico, caiu um pouquinho o rendimento dele, mas a gente joga com o Luciano ali. E a gente gosta do Luciano. Acho que a maioria dos São Paulinos gostam mais de atacante. O Luciano é um cara que chuta bem, decisivo. Não é um craque fenomenal, mas é um bom atacante, é um cara importante. De meia não dá. Aí a gente fica, mas por que não contrata meia? Se o Oscar vier, né? O Oscar é o nome do momento para chegar, né? Um dos nomes mais badalados e do momento mais aquecido para chegar. E um nome de grande expressão, né? E se o Oscar vier, não vai nem jogar no São Paulo. Fica essa pulga atrás da orelha, porque os últimos treinadores não usaram jogadores dessa característica. Até o Dorival que ganhou a Copa do Brasil, meio que não usava o Rames, fez um meio de campo ali com o Lucas e com o Nestor. Ele usava o Lucas, o Nestor, o Rato não caía muito pro meio com o Dorival. Embora tinha alguns lances pelo meio, o Rato ficava mais na ala, ajudando o Rafinha na marcação e jogando bastante de ala direita. Então ele fez um meio campo ali bem fluido com o Lucas e com o Nestor, o Dorival Júnior. Aí o Carpini não usava o Rames, o Zubeldia não usou o Rames, Dorival mesmo não usou o Rames. E assim, nós vemos jogadores dessas características relativamente parecidas com a do Rames ou da posição. Tem jogadores bem diferentes, mais intensos, mas com a posição parecida, jogando e dando certo nos outros times. A gente vê o Arrascaeta no Flamengo, a gente vê o Almada no Botafogo, Everton Ribeiro no Bahia. Everton Ribeiro no Bahia hoje joga bem mais centralizado, joga bem mais como um clássico 10 do que jogava no Flamengo. No Flamengo, o Everton Ribeiro jogava tipo igualzinho o Rato joga no São Paulo. Um meio atacante caindo pra ala direita, pra ponta direita, né? E caindo pro meio também. Ponta direita e meio. Everton Ribeiro no Bahia, Almada no Botafogo, Arrascaeta no Flamengo, Ganso no Fluminense, o Rafael Veiga no Palmeiras, né? O Garro no Corinthians, aí depois o Coronado. Então, os times estão usando essas características. Por que no São Paulo não pode ter? Por que nós estamos colocando atacante no meio-campo, né? Então, isso é uma coisa que liga um sinal de alerta para nós. E agora não é, viúva não é o Rames. É pro próximo que vier, né? A gente sempre quer, por exemplo, o Oscar. Digamos que chega um Oscar no São Paulo, que pode muita coisa acontecer em volta disso. Eu vou trazendo para vocês, inclusive, mais disso. Tem que jogar ali de meia, né? Aí você coloca digamos que chegou o Oscar. Você coloca o Oscar, Lucas, né? Ferreirinha, Caleri, Rato. Ou. Aí tira o Rato, né? Oscar, Lucas, Caleri, Ferreirinha. Com o Lucas na direita ou na esquerda. Ou mais perto do Oscar ali, invertendo. Então precisa acontecer. O São Paulo precisa rever essa história, porque faz muito tempo que não tem uma figura de um 10. E não precisa ser um cara lento igual o Ganso, né? Mas um cara ali meio que meia. Tipo o Almada joga no Botafogo. Tudo bem que o Almada joga muito e é muito rápido. Né? É um cara diferenciado, o Almada. Mas tem que ser um cara tipo aquilo ali, né? Tipo, que jogava o Benítez mais lento que o Almada, mas na mesma proposta ali, né? Um 10, a gente precisa de voltar a ter meias. Por que não tem mais meias no São Paulo? Então o Muricy fala isso e o que, né, todo dia chega uma história diferente em volta do Rames, né? Ele falou, ele treinava sim, dava pra colocar o cara treinava, toda hora chega uma história diferente. Mas vamos ver como é que vai ficar isso, vamos torcer pro melhor. E galera, Henrique Carmo do São Paulo, o São Paulo se prepara para a maior venda da história e pode ser
o Henrique Carmo. O São Paulo, que tem várias coisas acontecendo em volta disso. Primeira delas, é uma belíssima notícia, tá, gente? A diretoria atual tenta melhorar os contratos feitos na base, né? Nós tivemos coisas assim que a gente não consegue aceitar, como Neverton, Marquinhos, Luizão, Militão e vários outros que vocês podem lembrar aí. Jogadores da base promissores que até mesmo o Beraldo. Jogadores da base muito promissores que nós vendemos por valores que a gente entendia serem muito menores. Né? Eu sei que tem muito torcedor que fala, o Beraldo deveria ter. Foi barato, deveria ter sido muito mais caro o Beraldo. Um exemplo. E o Luizão, Neverton e vários outros, Marquinhos, esse que voltou, jogou no Fluminense. Vários jogadores saíram meio que a preço de banana do São Paulo. Saíram, a gente falou assim, era para ter vendido muito mais alto. Então, a boa notícia é que a diretoria tenta melhorar esses contratos, como fez com o William Gomes. E agora quer fazer com o Henrique Carmo. Gente, presta atenção. São Paulo quer fazer uma grande venda no estilo da do Endrick, de 250, 300 milhões de reais. São Paulo se prepara para isso e os jogadores que a gente vê é o Rian Francisco, o Henrique Carmo, William Gomes, talvez seja o primeiro da fila, mas o Henrique Carmo agora está aquecido porque São Paulo já recebeu propostas por ele. A Europa está vindo forte em cima do Henrique Carmo e o São Paulo está valorizando ao máximo. Falam que já chegou uma proposta de aproximadamente 60 milhões de reais pelo Henrique Carmo e o São Paulo não vendeu. Acontece que a multa do Henrique Carmo hoje é algo em torno de 360 milhões de reais e o São Paulo vai esperar ele fazer 18 anos, precisa esperar ele fazer 18 anos para renovar o contrato, para fazer um novo contrato e colocar uma multa parecida com a do William Gomes de 730, mais ou menos 730 milhões de reais, aquela multa de segurança para fazer uma grande venda. Então, pelo que nós estamos vendo acontecer, pela idade do Henrique Carmo e pela a mudança desse status de vendas de jogadores da base que o São Paulo quer mudar, o Henrique Carmo pode ser o próximo jogador, né? Pode ser a maior venda da história do São Paulo até aqui. Nos próximos momentos, né? Claro que isso não é simples, precisa colocar um jogador um pouquinho mais para jogar, mas pelo assédio que nós estamos vendo, né? Pelo assédio e interesse da Europa em cima do Henrique Carmo e os valores em que o São Paulo já não vendeu e planeja vender de forma bem alta, muito provavelmente o Henrique Carmo possa ser um jogador, né? Possa ser a maior venda da história do São Paulo neste momento. Claro que tem o William Gomes também, mas o São Paulo arma um bote muito mais favorável em questão, né, se tratando em jogadores da base. Vamos torcer para quando vender, né, faça o melhor negócio possível, porque o São Paulo depende disso. Te digo, mas tem que colocar para jogar também. A gente sabe, a gente não queria que vendesse os jogadores da base, mas a gente sabe que é difícil por conta do momento atual financeiro de São Paulo e da forma como o São Paulo se planeja para vender joias, jogadores da base com um grande nível de retorno para quitar as dívidas, para manter a casa girando. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acham, quem quiser, né? Eu vou apurando, atualizando e trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.